Ser cheio do Espírito Santo não se resume somente a falar com Deus, mas sim a ser transformado para se tornar mais parecido com Cristo e capacitado a viver de forma sobrenatural na terra. Se você deseja entender o que é ser cheio do Espírito Santo, observe a vida de Jesus. Há certos hábitos que o destacavam, e neste vídeo veremos os 12 hábitos de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, ocorre uma mudança tão significativa que é impossível permanecer o mesmo. Esses hábitos não podem ser desenvolvidos apenas com nossa própria força, pois a carne é fraca, como a Bíblia ensina. São obras do Espírito Santo em nós que nos capacitam a viver como Cristo na terra. Ainda curioso sobre quais são esses hábitos? Aqui estão os 12 sinais de que uma pessoa possui o Espírito Santo. Mas antes, uma maneira de nos incentivar a trazer mais conteúdo sobre a Palavra de Deus é se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo. Que Deus te abençoe enquanto faz isso. Primeiro, alegria em tempos difíceis. Quando Jesus estava concluindo seu ministério, prometeu aos discípulos que não os deixaria sozinhos e enviaria o Espírito Santo, que seria o Consolador. Dias após sua partida, eles foram batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo proporciona alegria mesmo em tempos difíceis. Qualquer um pode se alegrar quando tudo está indo bem, mas quando a situação se complica, a alegria é um desafio. Com o Espírito Santo, no entanto, um crente pode manter a alegria mesmo nas adversidades. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi, alegrai-vos. Essa alegria não vem da nossa própria força, mas é resultado da presença do Espírito Santo que nos conforta e nos dá esperança. A pessoa cheia do Espírito Santo não apenas mantém a alegria para si, mas também a transmite aos outros. Quando visita alguém em sofrimento, ela sabe as palavras certas para oferecer conforto e age de maneira empática, seja com um abraço, uma oração ou uma canção. Ela não faz isso por seus próprios méritos, mas é guiada pelo Espírito Santo que age através dela para levar consolo. Segundo, amor pelos inimigos. As pessoas estavam acostumadas ao ensinamento de amar os amigos e odiar os inimigos. Mas Jesus trouxe uma nova instrução: amar os inimigos, orar por eles e ser gentil com aqueles que os odeiam e perseguem. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Muitos consideram isso difícil de seguir. E não é surpresa que algumas pessoas tenham abandonado Jesus após ouvirem esses ensinamentos. No entanto, para uma pessoa cheia do Espírito Santo, esse é o estilo de vida. Jesus demonstrou isso enquanto estava na cruz, orando para que Deus perdoasse aqueles que o crucificavam. Esse ato de amor não é algo que alguém possa fazer com suas próprias forças, mas sim com a ajuda do Espírito Santo. A natureza humana busca vingança, mas quem é guiado pelo Espírito é capaz de perdoar e amar seus inimigos. Paulo, em uma de suas cartas, pediu à igreja que orasse pelas autoridades, mesmo sabendo que essas mesmas pessoas perseguiam os cristãos. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, a vida de Deus nela se reflete em todos ao seu redor. Ela não faz inimigos facilmente, mas quando isso acontece, não os vê como inimigos, e sim como criaturas de Deus, dignas de amor e respeito. Não desce ao nível daqueles que a maltratam, mas responde com amor e bondade. Esse é um dos atributos que faz com que as pessoas cheias do Espírito Santo pareçam ter uma capacidade sobrenatural, diferenciando-as até mesmo de outros crentes. Os cristãos que não se submetem à autoridade do Espírito Santo vivem de forma diferente daqueles que o fazem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo ama a Deus completamente, não por aquilo que recebe dele, mas porque tem um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor.
Esse amor não se baseia em circunstâncias ou recompensas, mas sim na compreensão profunda de quem Deus é e em sua revelação contínua. Quando o Espírito Santo habita em alguém, esse amor a Deus se torna natural e sincero, refletindo-se em todas as suas ações e decisões. O amor dessas pessoas por Deus não depende de circunstâncias externas. Elas priorizam sua relação com Ele acima de tudo, dispostas a sacrificar qualquer coisa para não comprometer esse relacionamento. Assim como Jesus viveu para fazer a vontade do Pai, quem está cheio do Espírito também busca glorificar a Deus em cada aspecto da vida. Essas pessoas evitam qualquer comportamento que possa entristecer o Espírito Santo, estando sempre conscientes da presença de Deus em suas vidas. Quem é cheio do Espírito Santo também vive para buscar o reino de Deus e sua justiça. Suas ambições e ações estão voltadas para promover o reino de Deus e a glória de Cristo, em vez de se focar em si mesmos ou em interesses pessoais. Isso as diferencia dos cristãos que ainda não estão totalmente submersos na liderança do Espírito. O amor dessas pessoas por Deus é intenso e crescente, alimentado pela constante comunhão com o Espírito. Esse amor por Deus também as afasta do pecado. A Bíblia ensina que aquele que nasceu de Deus não permanece no pecado, e quem está cheio do Espírito Santo reconhece que o pecado entristece a Deus. Elas evitam qualquer coisa que possa comprometer sua integridade espiritual, assim como em um relacionamento íntimo, em que se evita ferir o cônjuge intencionalmente. Para essas pessoas, não há espaço para desculpas ou justificativas para o pecado. Outro traço marcante de alguém cheio do Espírito Santo é o altruísmo em seu serviço a Deus e à humanidade. Elas se dedicam a servir os outros sem esperar recompensas ou reconhecimento. Essas pessoas não deixam que o orgulho ou o ego interfiram em seu serviço, estando dispostas a realizar qualquer tarefa, por mais simples ou humilde que seja, em prol dos outros. Diferente de uma pessoa egoísta que busca vantagens em tudo o que faz, quem está cheio do Espírito vive para Deus e para o próximo, refletindo o caráter de Cristo. Elas são empáticas e sempre prontas a ajudar, seja através de oração, aconselhamento ou ações práticas. Toda a missão de Jesus foi de serviço altruísta, e quem tem o Espírito Santo segue esse mesmo padrão, vivendo para aliviar o sofrimento dos outros e atender às suas necessidades. Além disso, uma das razões pelas quais o Espírito Santo foi dado aos crentes é para capacitá-los a pregar o Evangelho com ousadia. Pregar o Evangelho é um ato espiritual que exige coragem, algo que muitos não conseguem fazer por conta própria. Os pecadores muitas vezes resistem à mensagem do Evangelho, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo enfrenta essa resistência com coragem e determinação, movida pela missão de compartilhar a mente de Deus com todos. Quando Jesus enviou seus discípulos para pregar o Evangelho, ele primeiro os revestiu de poder, sabendo que precisariam da força do Espírito Santo para cumprir essa missão. Sem a presença do Espírito, os crentes tendem a evitar pregar o Evangelho, preferindo ocultar sua fé, ao invés de proclamá-la abertamente. Como está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso revela a transformação que ocorre na vida de um crente após ser cheio do Espírito Santo. Veja o exemplo de Pedro. Antes de receber o Espírito Santo, ele era vocal, mas faltava confiança para declarar sua fé. Ele chegou a negar Cristo 3 vezes por medo. No entanto, após o Espírito Santo descer sobre ele no dia de Pentecostes, Pedro teve a coragem de se levantar diante de uma grande multidão e proclamar Jesus como Senhor. A partir desse sermão, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas e adicionadas ao reino de Deus.
Além disso, quando Pedro e os outros discípulos foram presos pelas autoridades e ordenados a parar de pregar sobre Jesus, sua resposta foi corajosa. Eles afirmaram que preferiam obedecer a Deus do que aos homens. Em outra ocasião, declararam que não podiam deixar de falar sobre Jesus. Isso mostra que, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela não consegue se calar sobre o Evangelho. Cada oportunidade e meio disponível é utilizado para proclamar Jesus como Senhor. No Antigo Testamento, o profeta Jeremias faz uma declaração poderosa sobre o impacto da palavra de Deus na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo, expressando como essa mensagem arde dentro dela, impulsionando-a a compartilhá-la. Jeremias descreveu a palavra de Deus como um fogo em meus ossos, que ele não conseguia conter, mesmo quando tentava. Da mesma forma, uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode ficar calada sobre o Evangelho. Assim como Jesus demonstrava compaixão pelos pecadores, aqueles que têm o Espírito Santo também sentem essa mesma compaixão. Eles não conseguem descansar enquanto não ministrarem a mensagem de salvação e, mesmo após fazer isso, continuam intercedendo para que a pessoa entregue sua vida completamente a Cristo. Essas pessoas seguem a ordem de Deus de ir a todo o mundo e pregar o Evangelho sem medo ou hesitação. Não importa a reação das pessoas, sua prioridade é compartilhar Cristo, superando qualquer receio das possíveis consequências. É por isso que muitas vezes enfrentam perseguições e insultos, mas continuam firmes, pregando o Evangelho com coragem e determinação. Elas podem se aproximar de qualquer pessoa e anunciar a mensagem de salvação com ousadia. Outro traço marcante de alguém cheio do Espírito Santo é a paixão pelas coisas de Deus. Lembre-se de que, após a crucificação de Jesus, os discípulos voltaram a pescar. Mas depois que receberam mais ensinamentos e, finalmente, o Espírito Santo, sua fé foi fortalecida. Esse mesmo grupo de homens, antes inseguros, agora se movia com fervor e dedicação pela obra de Deus. Quando alguém é tocado pelo Espírito, essa paixão não vem de uma disposição natural, mas é uma manifestação do Espírito Santo que os motiva a fazer a vontade de Deus. Quando você encontra alguém que busca constantemente que a vontade de Deus seja cumprida e que promove com fervor as coisas de Deus, é um sinal claro de que essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo está em constante crescimento no conhecimento da vontade de Deus. Esse crescimento vem através de um relacionamento íntimo com o Espírito, que ensina todas as coisas. A Bíblia diz que o Espírito Santo não fala de si mesmo, mas testifica de Cristo. João, capítulo 16, versículo 13 ao 14. Quanto mais uma pessoa coopera com o Espírito Santo, mais ela conhece a Cristo e sua vontade. Isso vai além de simplesmente adquirir conhecimento. Suas vidas começam a se alinhar com o que sabem ser a vontade de Deus. Aqueles cheios do Espírito Santo têm uma compreensão mais profunda de Deus, o que os ajuda a reconhecer as mentiras do inimigo, como as que dizem que Deus os abandonou ou não os ama. Por terem uma visão clara do caráter de Deus, esses crentes mantêm uma fé firme, sem as oscilações típicas de quem não conhece profundamente a vontade divina. Eles não ficam inseguros sobre o amor de Deus ou sobre seu plano para suas vidas, mesmo diante de desafios. Ao contrário, sua fé cresce diariamente, permitindo que vivam de maneira que reflete a vontade de Deus de forma consistente. Outro sinal claro de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela é guiada pelo Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 14, nos diz que os filhos de Deus são guiados por seu Espírito. Isso significa que suas ações, decisões e comportamentos são moldados pelo que o Espírito Santo lhes revela. Eles não agem baseados em seus próprios desejos ou interesses, mas esperam e seguem a orientação do Espírito.
Isso não significa que eles deixam de tomar iniciativas, mas sim que são sensíveis à liderança do Espírito Santo em todas as áreas de suas vidas. Além disso, essas pessoas são criativas e encontram soluções para problemas de maneiras que vão além do entendimento humano. Elas estão sempre no lugar certo, no momento certo, fazendo o que Deus quer. Viver dessa forma, sempre alinhado com o Espírito Santo, traz uma vida cristã vibrante e poderosa. Outro traço de alguém cheio do Espírito Santo é a capacidade de perdoar facilmente. Independentemente da ofensa, eles não guardam rancor, pois o Espírito Santo os fortalece a perdoar, mesmo sem um pedido de desculpas. A mágoa e o rancor contaminam o coração, e o Espírito Santo não pode habitar onde há contaminação. Por isso, pessoas cheias do Espírito buscam reconciliar-se rapidamente com quem as ofendeu, para que sua comunhão com Deus não seja interrompida. Finalmente, uma pessoa cheia do Espírito Santo manifesta o fruto do Espírito. Gálatas lista esses frutos como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, gentileza e autocontrole. Enquanto um cristão sem o Espírito Santo pode demonstrar alguns desses traços em menor medida, aqueles que realmente vivem sob o controle do Espírito Santo manifestam esses frutos de maneira plena, evidenciando a presença e o poder do Espírito em suas vidas. Manifestando os dons do Espírito. Os dons do Espírito Santo são habilidades especiais que somente Ele pode conceder às pessoas. Eles são como presentes que chegam junto com o Espírito, e a prova de que o Espírito Santo realmente visitou alguém são os dons que ele trouxe. Paulo listou esses dons em 1 Coríntios, capítulo 12. Uma pessoa cheia do Espírito Santo demonstrará alguns desses dons, como mensagem de sabedoria, mensagem de conhecimento, fé, dons de cura, poderes milagrosos, profecia, discernimento de espírito, falar em línguas, interpretação de línguas. Todos esses dons são obra de um único e mesmo Espírito que os distribui conforme a sua vontade. Eles não são dados para a autossuficiência ou glória pessoal, mas para a realização da obra de Deus. Assim, uma pessoa cheia do Espírito Santo utiliza esses dons como ferramentas para desempenhar a obra divina de forma mais eficaz. Em contraste, alguém que não está cheio do Espírito Santo faz o trabalho com suas próprias habilidades limitadas, o que pode restringir significativamente o que pode alcançar para Deus. Se você deseja servir a Deus de maneira eficaz, é essencial buscar o preenchimento com o Espírito Santo, pois sem os dons do Espírito, você estará bastante limitado em suas capacidades para realizar a obra de Deus. Vivendo uma vida de gratidão. A gratidão é uma característica natural de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eles veem a vida através da perspectiva do Espírito que habita neles e não podem deixar de ser gratos. O Espírito Santo traz alegria onde quer que esteja, e para alguém cheio do Espírito não há lugar para tristeza ou luto. Eles são gratos pela presença do Espírito Santo em suas vidas e reconhecem a graça que receberam como filhos de Deus. Eles entendem que tudo o que possuem não é fruto do seu próprio poder ou esforço, mas uma dádiva divina. Não se trata de serem qualificados para isso, mas sim da graça de Deus. Por isso, vivem suas vidas em agradecimento por essa graça, vendo e apreciando Deus em todos os aspectos, mesmo nas coisas que outros podem considerar insignificantes. Sua proximidade com Deus lhes permite demonstrar essa qualidade divina de louvar a Deus, rendendo suas vidas a Ele. O poder transformador do Espírito Santo é algo que você decide abraçar para viver uma vida plenamente vitoriosa. Essas características não podem ser alcançadas sem se entregar ao Espírito Santo. À medida que você se entrega, sua vida se torna mais semelhante à de Jesus. A Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 diz:
Todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor e estamos sendo transformados à sua imagem, com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando você aceita e se submete ao Espírito Santo, sua vida cristã pode transcender o ordinário e alcançar o sobrenatural. Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa ir a Deus, pedindo que Ele purifique você de todos os pecados e injustiças, e então se render ao Espírito, pedindo que Ele o preencha. Espere em sua presença até ser plenamente revestido com o poder do Altíssimo. Pai, agradeço pelo seu Santo Espírito. O seu amor por mim é inegável, e eu reconheço que o precioso presente da sua presença em mim é uma dádiva. Eu me abro ao ministério do Espírito Santo e me rendo a Ti, pedindo que me enchas completamente. Não quero estar cheio de mim mesmo, mas sim do seu Espírito, para que eu possa manifestar tudo o que você criou em mim. Sei que sem o Espírito Santo, há pouco que eu possa realizar. Por isso, peço que me enchas com seu Espírito, para que eu possa cumprir seu propósito para a minha vida. Há pouco que eu possa fazer por conta própria, por isso estou pedindo que você me preencha com seu Espírito hoje. Desejo servi-lo de forma mais eficaz do que eu poderia com minhas próprias forças. Quero amá-lo mais profundamente com todo o meu coração, alma e mente. Peço que seu Espírito me encha para que eu possa ter um amor genuíno e incondicional por você, e não negar sua presença quando as coisas não saem como eu gostaria. Pai, quero dar frutos do Espírito que me tornem verdadeiramente um filho de Deus. Peço sua graça para amar a todos, até mesmo aqueles que me fazem mal. Em vez de buscar vingança, confiarei em sua justiça, conforme sua palavra diz que a vingança pertence a você. Dê-me a graça de perdoar aqueles que me ofenderam, independentemente de quantas vezes isso seja necessário, para que eu possa manter uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Ajude-me a reconciliar-me e a viver em paz e harmonia com todos ao meu redor. Espírito Santo, você é o espírito de paciência. Ajude-me a manifestar essa paciência em todas as áreas da minha vida. Conceda-me a graça de esperar por você sem me apressar, mas permanecendo em sua presença até que eu esteja plenamente moldado à imagem de Cristo. Pai, ajude-me a servi-lo com todo o meu coração e força, dedicando toda a minha vida a glorificar e obedecer à sua vontade. Eu tenho prazer em realizar apenas aquilo que lhe agrada. Ajude-me a ser tão compassivo quanto Cristo foi e não desviar o olhar daqueles que estão sofrendo ou enfrentando dificuldades. Auxilie-me a sempre estender a mão com misericórdia e compaixão a quem precisa, para que, através do meu exemplo, eles possam encontrar conforto e ajuda. Peço que me ajude a manter minha vida em um estado que permita a habitação do Espírito Santo em mim e a ser obediente à sua voz, fazendo o que ele me orienta, não importa o quão desafiador seja. A Bíblia diz que aqueles guiados pelo Espírito de Deus são verdadeiros filhos de Deus, e eu desejo ser um filho verdadeiro, não apenas um cristão de nome, mas alguém cujo viver esteja totalmente sob a liderança do Espírito Santo. Entrego minha vontade ao Espírito Santo e buscarei sempre a face de Deus ao tomar decisões para a minha vida. Ajude-me a ser uma testemunha do seu poder e força em todos os lugares onde eu vá, pregando o Evangelho como expressão do poder do Espírito Santo que habita em mim. Não ignorarei aqueles que estão presos pelo pecado e pela opressão. Peço que minha vida seja um canal de bênção para os outros, trazendo frutos de retidão e ajudando muitos a conhecerem a Cristo e a serem libertos do diabo. Auxilie-me a construir uma profunda intimidade com o Espírito Santo, mantendo o dom de Deus ativo em mim e priorizando meu relacionamento com Ele. Não permitirei que nada se interponha entre nós, mesmo diante de oposição e perseguição.
Quero permanecer firme na fé, declarando a mente de Deus, independentemente das consequências, e refletindo a beleza de uma vida cheia do Espírito Santo. Peço que me ajude a crescer em meu entendimento da vontade de Deus enquanto passo tempo com o Espírito Santo. Ilumine meu coração para que eu possa conhecê-lo além do que é dado. Quando o inimigo tentar enganar com mentiras, que a luz dentro de mim dissipe essas mentiras, mantendo-me firme na revelação que tenho sobre você. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença em minha vida, por interceder por mim e responder minhas orações. Oro em nome de Jesus. Amém. Se você está assistindo, saiba que você faz parte da família cristã. Sua presença permite que eu continue criando vídeos e oferecendo inspiração bíblica. Agradeço por fazer parte desta família e espero que você tenha um dia maravilhoso. Que Deus o abençoe. Até a próxima.